deputado estadual Marcel Van Hatten é o autor de um projeto que quer acabar com o que chama de instrumentalização do ensino para fins políticos. É o Escola Sem Partido. Sobre este assunto, nós conversamos com o próprio deputado Marcel Van Hatten, que está aqui com a gente, e a presidente do CEPER, Helenira Oliveira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu já começo perguntando, deputado, o que prevê essa proposta e como seria feita, como seria coibida essa prática dentro das salas de aula de forma efetiva? Na verdade, essa proposta ela vem justamente para democratizar o ensino, né? Fazer com que dentro da sala de aula o professor, assim como faz o bom professor, que é a grande maioria dos professores, né, possa passar sempre a matéria abrangendo todos os lados quando vai falar com os estudantes. Até porque estudantes, crianças em especial, as jovens também, mas as crianças em especial estão em fase de aprendizado, de formação intelectual, e elas não podem ser levadas a acreditar que uma única visão de mundo é a correta. Então, aqui o que se pretende fazer é deixar com que pais e alunos em especial, através da fixação de um cartaz nas salas de aula, fiquem cientes dos seus direitos de serem ensinados sobre tudo o que existe no mundo, tanto ideológico como político, mas também nas outras áreas, história, geografia, enfim, e que não sejam levados a acreditar que existe uma única visão de mundo. Bom, eu passo então... Eu não vou nem perguntar para o deputado se ele acredita que existe, que essa prática acontece nas escolas. Acredito que o deputado parta da premissa que sim. E o CEPERS, como avalia, existe ideologia na sala de aula? Bom, ideologia, como eu já discutia com o deputado aqui em off antes, sempre existiu. Eu lembro quando eu estudava, a gente aprendia como se constituía a família. O pai, que trabalhava fora, a mãe, que cuidava das crianças, e a empregada, que sempre era negra. Então, ideologicamente, isso repassava uma verdade para as crianças, né? Inclusive, o próprio preconceito, o racismo, era mais estimulado, vamos dizer, assim, porque, bom, tu sabia que os negros, o papel deles naquela sociedade era do serviço doméstico de empregada. A mulher, o papel dela era no espaço privado, né? E o homem era o espaço público. Então, e isso foi construído, eu sou de 53, não tenho problema nenhum de dizer a minha idade, mas aonde a mulher era criada para aprender a cuidar bem da casa e do seu marido, e o seu grande sonho de consumo era casar e ter filhos. Então, a sociedade hoje mudou, que bom que mudou, né? E a escola, aí eu queria entender o que é falar sobre ideologia. Por exemplo, Paulo Freire, ele é hoje o grande mestre da maioria das escolas do país. Agora, se tu disser que a escola tem que ter uma visão humanista, se tu disser que a escola tem que ensinar as pessoas a serem mais tolerantes, se tu disser que que a escola tem que ensinar o nosso aluno a ser um cidadão que respeitem os outros também, inclusive a pluralidade e as diferenças, bom, se consideram isto ser partidária ou ideológica, ok, né? Agora, dizer que a escola hoje é ideológica e não reconhecer que sempre foi, aí também é uma questão ideológica. Né? Bom, então tu defende a ideologia do cerceamento, da divisão, de castas, mas daí então ponham claramente, né? Esta sociedade de hoje, muito mais plural, muito mais aberta, não serve. Vamos voltar àquela sociedade onde a mulher volte para casa. Aliás, nós tivemos uma declaração há pouco tempo do secretário de Segurança do Estado, dizendo que a responsável pelo aumento da insegurança no Estado são as mulheres, porque foram trabalhar e abandonar os seus filhos. Isto é ideológico. Agora, eu queria entender, deputado, de que forma prática esse projeto vai funcionar nas escolas? Seria através de algum acompanhamento junto aos professores? Como funcionaria? E também se o partido, no projeto que se chama Escola Sem Partido, se refere somente a partidos mesmo, porque a presidenta acaba de mostrar outras ideologias também, que não são partidárias. Acho que é partido político, partidarizar a coisa, defender um partido em sala de aula. Há relatos estarrecedores que a gente recebe de muitos estudantes que não querem aparecer, né, que mandam pela minha página no Facebook, nas redes sociais. A gente está começando agora uma campanha para que alunos, pais e mesmo professores também informem
informem sobre práticas de doutrinação ideológica e de partidarização dentro da sala de aula, para que isso venha a público. Algumas pessoas daqui a pouco vão querer realmente dar os seus nomes, mas há aqueles que não têm essa vontade porque temem, inclusive, ser prejudicados depois em sala de aula. Então, esse é um problema muito grande que, na prática, pode ser resolvido se nós tivermos um esclarecimento de que a posição do professor não é essa de doutrinar, não é essa de utilizar-se da ideologia em que acredita para incutir uma ideia na cabeça de uma criança. Isso está errado. Então, como na prática isso vai acontecer? O anexo da lei prevê que seja afixado um cartaz na sala de aula de 70 centímetros de largura, dizendo que o professor não vai se aproveitar da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para uma corrente política, não vai favorecer nem prejudicar os alunos, né, na hora de dar nota, por exemplo, em razão das convicções políticas ou ideológicas, não vai fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Há relatos, recebemos e-mails, inclusive, de professores dizendo para votar no candidato fulano de tal, porque vai ser melhor para o futuro. Isso o professor não pode fazer numa lista de e-mails para alunos, não pode. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, tem que apresentar de forma científica e imparcial as principais versões. Aqui a professora colocou também a questão toda lamentável da discriminação que há no nosso país, questão racial, a escravidão que foi terrível no Brasil, e muitos livros de história também não falam que um dos provocadores da escravidão no Brasil, inclusive, foram em países africanos muitos negros que escravizavam outros negros. Isso não está em muitos livros de história, porque há uma revisão dizendo não, há uma determinada raça que no fim até parece superior. Esse conceito de raça até se perdeu. Ou então que esquece de dizer que Zumbi dos Palmares, que é considerado herói, né, de uma determinada raça, e repito, acho que a questão de raça já está ultrapassada, já nem deveria ser utilizada essa palavra mais, não diz que Zumbi dos Palmares também era proprietário de escravos, o que é uma coisa que deve estar nos livros de história, porque faz parte da história brasileira, não importa o quão lamentável seja. Então não pode haver diferenciação ideológica dentro da sala de aula incutida na cabeça das crianças, ou melhor, buscar colocar na cabeça das crianças uma visão ideológica. E aí, Perdigão perguntou como é que funciona. Toda uma instância, os pais podem falar com a secretaria, com a diretoria do colégio, no caso escola pública, pode ser levado à Secretaria Estadual de Educação, a gente prevê que a secretaria pode criar um órgão para averiguar isso, com acompanhamento do Ministério Público, e como a professora sabe, há todo um processo administrativo por qual qualquer servidor público passa para averiguar a situação, se ela é correta ou não é correta. E numa escola privada, acontece de forma diferente, porque é pela CLT, que são os empregados professores, e aí também se abre um processo de acordo com as normas daquele colégio para se averiguar se a situação levada para a diretoria realmente é de doutrinação ou é uma situação em que houve injustiça com aquele professor. Professora? Mas nós temos um problema. Aqui no próprio projeto, no artigo 2º, diz assim, a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Neutralidade política. Bom, então, 100% dos professores já vão responder processo administrativo, porque a neutralidade política não existe. Não existe. Neutralidade ideológica, desculpe. Neutralidade ideológica não existe. Não tem, ou tu não tem ideologia, não existe. Perdão, professora, é neutralidade política do Estado, não, aqui, e não do professor. Eu estou lendo que está aqui no projeto, e a gente sabe, um projeto de lei, quando projeto junto aqui, eu estou vendo exatamente do Estado, e não do professor. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O Estado não tem camiseta partidária. O Brasil ou o Rio Grande do Sul não tem partido. Então é esse o princípio. Escola, e é isso que eu estava lhe dizendo antes também, deputado. Mas é preciso entender bem o projeto para a gente poder debater. Não é do professor. Não, o professor não tem neutralidade política, como nenhum de nós aqui temos. Eu quero lhe dizer o seguinte, que eu sou professora de português, então está mal feito o projeto. Eu já lhe disse isso. Não. Eu acho que a senhora precisa ler de novo. Está escrito aqui. O Congresso... Eu não vou ler todo o projeto, secretário, porque, deputado, porque senão nós vamos perder um tempo precioso. Agora, tem algumas pérolas neste projeto. Por exemplo, o professor tem que dar para o aluno, até vou ler lá, deveres do professor, tem pérolas aqui maravilhosas. Por exemplo, né, que o professor, deixa eu ver onde é que tem, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Vocês já imaginaram o que é isso? Os professores que dão aula lá na Cruzeiro, quais são os valores morais? O que é moral dentro da nossa sociedade? Porque
Gente, nós temos desde de quem trabalha com tráfico. Os valores deles são os que os seus filhos recebem também. Posso pegar um aspecto prático para a gente tentar entender? Bom, as manifestações, as últimas tivemos contra a presidente ou presidenta Dilma, algumas pessoas levaram, por exemplo, a bandeira da ditadura. Realmente a professora tem muitas. Não é verdade que foram muitas. Não. Precisa ser muito poucas para começar. Acabar com o Paulo Freire, eu lembro muito, estou passando as imagens. Não, acho que está sendo exagerado aqui. Mas eu só quero respeitar, deputado, a pluralidade que a professora está querendo dizer, de ideias que a gente tem hoje no dia a dia, a gente convive. Questões religiosas hoje no Brasil é um debate muito efervescente. Aí eu pergunto, vamos pegar o aspecto, por exemplo, da ditadura, tá? Da ditadura militar, onde, não vou dizer que a maioria, mas essas pessoas que defendiam a ditadura, talvez não tivessem um conceito, uma ideologia democrática que valorizasse a democracia com muito empenho. Que moral essa família. Pois é, aí eu pergunto assim, como é que o professor vai lidar com um tema tão complexo como a ditadura militar, na prática? Olha, acho que para começar precisa ser colocado realmente em sala de aula quais são os efeitos de determinadas políticas. Sim. E isso a história ensina, tanto em relação à ditadura militar, que foi um período lamentável na história, como das ditaduras comunistas e socialistas que nós vemos no mundo e que são apoiadas pelo governo que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um comunismo/socialismo em Cuba que matou milhares de pessoas e que são vistos por algumas pessoas, inclusive colocadas em sala de aula, como se fosse uma coisa maravilhosa, porque o socialismo é superior. Né? Ou fotos de Che Guevara dentro de livros de história dizendo como se fosse um grande líder, quando na verdade foi um sanguinário que inclusive confessou, Che Guevara confessou que ele fuzilou pessoas. E nós vemos pessoas utilizando-se disso dentro da sala de aula, professores dizendo que isso há relatos que a gente recebeu dizendo isso. Então, precisa ser preservado, sem dúvida nenhuma, a pluralidade. A professora, nesse sentido, tem toda a razão. Agora, quando ela fala em neutralidade, estou falando neutralidade do Estado. O Estado deve ser neutro em uma democracia representativa, como é o caso brasileiro. Nós não somos uma ditadura, graças a Deus. Nós precisamos preservar a neutralidade do Estado. E é isso que o meu projeto prevê. Eu acredito, professora, que nós temos tudo para concordar sobre a importância desse projeto de lei, mas é importante que se compreenda bem o que ele está querendo fazer. E é esse debate que é tão importante no Brasil de hoje. Nós queremos crianças que tenham acesso. Eu estou vislumbrando, deputado, um problema que é o seguinte. Desculpa, quanto à questão do partido, bom, essa é uma opinião minha. Por favor, se alguém quiser me contradizer ou discordar, digam, fica à vontade, tá, meu colega? Mas quanto à questão do partido, é perfeitamente compreensível. Com certeza. Não se faça campanha. Não é espaço da escola. Agora, no caso voltando, por exemplo, à ditadura como exemplo, um pai que defende a ditadura e que reproduz aquele discurso em casa, a criança, se ela levantar a mão e disser, olha, o meu pai acha diferente. E encontramos isso na escola, viu? Pois é, e como é que isso vai se processar aí que eu estou querendo entender? Aí que cientificamente o professor tem todos... Eu sou formado em ciência política, né? Eu tenho um mestrado em ciência política. Cientificamente se pode mostrar por A mais B que democracias representativas, com liberdades individuais, direito à livre iniciativa, o livre mercado também operando dentro da sociedade de uma forma correta e com Estado de Direito, com toda a segurança jurídica que é necessária numa democracia, há dados científicos que comprovam que sociedades governadas por esse tipo de regime são mais prósperas e os indivíduos mais livres. O professor pode apresentar isso com dados científicos para contraditar certamente um aluno que daqui a pouco vem com uma visão que não é correta, agora que não é correta cientificamente. O que não pode se misturar é ciência com doutrinação. Sim. São vale duas coisas diferentes. Também? Esse projeto não vale para as universidades. E é para a rede pública ou privada? Vale para as duas? Vale para as duas. Vale para a pública e para a privada. Porque ele fala de religião e a gente tem hoje escolas que têm cunho religioso. Claro. Né? Eu, por exemplo, estudei uma escola que tem cunho religioso, tu também. Eu acredito que muitos de nós. E acaba que a escola tem uma questão ecumênica de doutrinar, ou pelo menos de repassar valores das religiões. Repassa, mas normalmente as escolas, mesmo as confessionais, fazem isso em outros momentos, não dentro da sala de aula. Ou no máximo dentro da aula de religião, mas daí é uma opção do pai que contratou o serviço daquela escola particular porque quer essa educação moral para os filhos. Mas mesmo os pais que colocam numa escola confessional não esperam que o filho saia com uma visão deturpada da história do Brasil, por exemplo. Claro. Quer que saia com uma visão de história do Brasil que permita, inclusive, passar no vestibular.
Sim. Né? Porque senão não se passa um vestibular se você não tem um conhecimento correto do que foi a história do Brasil. Muito bem. Deixa eu ver o que a professora disse. Não. Eu vou fazer uma pergunta bem direta, professora. O CEPERS vê algum prejuízo, especialmente no aspecto pedagógico, didático? Não, eu, em primeiro lugar, esse projeto, eu acho assim, extremamente desrespeitoso com os professores. No momento que tu escreve assim, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política. Isto é generalizar. Eu estava dizendo, pode ser que aconteça, eu sou radicalmente contra. 32 anos de sala de aula, jamais me permiti, porque eu, defensora da democracia, eu também defendo a pluralidade de ideias. Na rua, eu posso fazer a disputa que eu quiser, partidária, ideológica. Agora, partidária dentro da escola, eu acho que é um grande equívoco com quem faz. E estava dizendo, 32 anos dentro da escola, eu nunca vi. Inclusive, na escola estadual, é proibido tu fazer propaganda política. Então, é muito difícil, por isso que a gente tem que ver qual é a escola, qual é o professor. Mas quando tu generaliza, eu me sinto extremamente ofendida, porque eu jamais desrespeitaria o meu aluno. E a outra coisa, a audiência cativa do aluno, parece que a gente está tratando com coisas. Os nossos alunos não são cativos. Os nossos alunos, principalmente do ensino médio, são questionadores. Eu estava dizendo, há pouco tempo nós fizemos um seminário, eu trabalhava na Escola Ernesto Ornelis, e foi com grande satisfação de eu ver alunos produzirem um seminário com ideias totalmente opostas, ideologicamente ou partidariamente, de um dos professores deles, e eles, com toda a tranquilidade, falarem e defenderem as suas ideias. E os professores valorizam isso. Sim. Porque quando tu defende a democracia, tu tem que defender a pluralidade. Agora, nós já vimos muitos professores pregando também, por exemplo, a homofobia. Como é que a gente trata isso? Sim. Como é tratado? Será que aqui por dentro, por trás, essa dita moral não seria também uma forma de acerbar isso que a gente vê hoje nas ruas do nosso país, gente? Hoje nós temos um sectarismo, tá errado. Quase diria assim, um nazismo dentro do nosso país, de forma muito perigosa. Então, não é tu fazendo projetos onde segrega, não é fazendo projetos onde tu tenta carimbar os educadores porque estariam puxando para cá ou para lá ideologicamente, eu acho que não, acho que respeitam os nossos alunos. Eles têm muita consciência agora olhando também. Pelo outro lado, agora olhando pelo lado do deputado. Primeiro eu vou perguntar para o deputado, depois para a senhora. Até porque a gente está chegando nos finalmente. Sim, já está. Mas a Tinha que lei... ter 2 horas de debate. Pois é, isso aqui rende muito. A gente está, afinal de contas, está falando sobre educação e é a base para o nosso país, o desenvolvimento do nosso país. Agora, olhando pelo lado do deputado, esses casos que acontecem, essas exceções, acredito eu, exceções, denunciadas que foram. Mas as pessoas precisam se sentir encorajadas para isso. Muitos estudantes não querem também, porque elas têm medo de enfrentar o professor. E a lei também não serve para estabelecer também alguma coisa para se fazer nestes casos? Também, olhando por esse lado, a lei não determina alguma coisa que deve ser feita? Abre-se o processo administrativo, como eu disse antes, que qualquer Mas para isso não precisa lei, então qualquer escola para isso não. Claro, não é feito pela Secretaria de Estado, e a escola abre o processo administrativo contra aquele professor. Eu acho que a professora, na verdade, infelizmente, acho que a generalização está no lado de quem está olhando o projeto como algo que ele está busca... generalizado. Não, mas qualquer projeto de lei precisa estar... Olha só, não se aproveitará. Isso aqui, o bom professor não vai pensar que é para ele isso. O bom professor sabe que ele não está se aproveitando de uma audiência cativa, que é uma questão semântica. Acho que nós temos uma discordância. Cativa aqui não é no sentido cativo, de preso, mas é a atenção. O estudante que está ali, ele quer dar atenção para o professor. Ele está ali ouvindo, e aí ele está numa audiência realmente cativa, mas não no sentido pejorativo do termo. Acho que nós temos uma diferença semântica. E eu concordo com a professora. A professora tem filiação no PT, no Partido dos Trabalhadores. Ela disse também, a Rosane de Oliveira, que... Eu lembro de ter lido isso logo depois da eleição, que ela se licenciaria das atividades, digamos, de militante enquanto dirigente do CEPERS. Acho que fez isso de uma forma muito correta, porque como dirigente sindical, ela tem uma postura que precisa ouvir a todos e congregar. E a mesma coisa que se espera no caso de um professor. Ele pode ter filiação partidária. Com Esse certeza. não é o problema do professor que está em sala de aula. Eu tenho, muitas pessoas têm, jornalistas, alguns têm também. Então, quer dizer, não é uma questão de independência ideológica do professor
como pessoa, mas ele não pode se utilizar da audiência cativa, da atenção dos estudantes, sejam eles como questionadores forem, como é o meu caso, Sim. e de muitos estudantes que hoje têm denunciado. Por isso, eu estou ali para aprender, mas no fim o professor quer me passar uma visão de mundo que é a visão dele e não quer me passar outras alternativas. Então, acho que para isso, professor, nós precisamos ter instrumentos. Quero lhe dizer, a questão político-partidário. Eu, primeiro, não me licenciei do meu partido. Não, eu tenho a mas a senhora consciência... disse que é como militante deixar, que eu achei Como algo muito consciência, positivo, eu né? estou hoje representando uma categoria extremamente plural. Então, o espaço que eu ocupo no sindicato é um espaço sindical, não partidário. E eu tenho muita clareza disso. Agora, puxa, eu estou velhinha que já me perdi, mas eu ia lhe dar uma resposta. Não, chegando nos finais, eu quero saber a sua opinião final sobre esse projeto. Ele realmente generaliza? Ou, como disse o deputado, os bons professores podem ficar tranquilos? Não, eu quero te dizer que eu posso te dar certeza, quase que absoluta, que não chega a 1% de professores no Estado. Sim. Então, eu desafio, inclusive, as pessoas, porque é verdade, nós temos pessoas também, que acontece, de identificar um professor de esquerda, por exemplo, e não querê-lo dentro da sala de aula. Então, de repente, surgem algumas denúncias e, infelizmente, a gente sabe isso, que isso acontece. Então, eu duvido que chegue a 1%. Agora, deputado, eu quero lhe dizer, se tiver, eu acho que o aluno é um direito de não receber nenhuma doutrinação político-partidária dentro da escola. Doutrinação ideológica sempre recebeu e vai continuar recebendo, porque ideologia, não existe ideologia neutra. Bom, o não debate, existe. gente... Esse a gente pode fazer um debate muito maior. De certa forma, como tudo que a gente faz... A neutralidade não existe na ideologia. É difícil hoje. Todos nós defendemos as nossas ideias. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos dois. Deputado, muito obrigado pela presença. Por favor, presidente, seja sempre bem-vinda também, já esteve aqui outras vezes. E eu acho que o debate não se encerra aqui, né? A gente vai continuar discutindo. Está começando. Eu acredito que e assim como criminosos na sociedade também são um percentual muito baixo, acho que se nós temos 1% de professores que estão fazendo isso, eles precisam saber que tem consequências. Não pode fazer isso. Então, por isso, esse projeto de lei está sendo colocado. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o processo administrativo já existe hoje, não precisaria do projeto para fazer. Vamos continuar o debate, assim como estamos continuando nesse momento. Muito obrigado mais uma vez.